Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 11. E essa aula vai falar para você sobre os canais de comunicação. Na aula anterior nós falamos sobre personalidades. Agora prepara, porque você vai entender como melhorar a tua comunicação para ter melhores resultados. Eu espero que você esteja gostando, primeiro, de se conhecer um pouco mais e segundo, de aprender que cada cliente ou cada liderado seu tem um estilo e quando você acertar, quando você tiver craque nisso, vai ser incrível o seu resultado. Quero falar nesta aula agora sobre canais de comunicação. Então lembra que nós falamos agora no início deste módulo, nós falamos sobre o temperamento genético, sobre a personalidade, sobre essas personalidades que a gente desenvolve e a partir dessas personalidades a gente desenvolve também os canais de comunicação. O que isso significa? Significa que cada pessoa ela escuta de uma forma, cada pessoa ela desenvolveu durante a sua criação, de acordo com a geração dessa pessoa, desde o ventre da sua mãe, o crescimento, a educação, o ambiente, ela desenvolveu também maneiras de reagir diante de certas palavras, de certas situações. Tudo isso a gente sabe que são coisas que você pode melhorar, que você pode mudar, que você pode aprender e que você pode se moldar. Então, se eu trabalho com vendas, eu tenho que me moldar ao canal de comunicação da minha cliente. Qual era o grande erro da Grace quando a Grace começou? Eu queria que todo mundo fosse igual a mim, ou seja, a minha comunicação era a mesma com todo mundo. E quando eu pego a mesma comunicação com todo mundo, eu vou ter aqui canais de comunicação diferentes e o meu resultado não vai ser assertivo com todo mundo. Então, o que eu quero falar para você, preste atenção agora, porque isso vai fazer grande diferença no seu resultado. Você precisa entender qual é o seu canal de comunicação para começo de conversa. Porque dependendo do seu canal de comunicação, é o motivo pelo qual você está perdendo tantas vendas ou tantas pessoas no seu time. Por quê? De acordo com o teu canal de comunicação, é como você se expressa. E aí, se eu conheço o meu canal de comunicação e eu aprendo a ler o canal de comunicação das outras pessoas, eu começo a ter melhor resultado, porque eu vou me moldar a comunicação que cada pessoa precisa ouvir. Não estou falando que você vai colocar uma máscara, que você vai deixar de ser verdadeira, honesta, direta, mas eu estou falando para você que você pode ler cada pessoa que está no seu caminho e se posicionar de maneira a tirar daquela pessoa o 100% dela, ou seja, o melhor de cada pessoa que você lidera, o melhor de cada cliente que passa no seu caminho e sempre ser aquela vendedora, aquele líder feliz, agradável, que as pessoas vão querer estar perto. Então, falando desses canais de comunicação, agora eu vou contar para vocês 3 perfis, 3 estilos de comunicação e eu peço para que você já avalie qual é o seu, para você entender qual é o das pessoas que está ao seu redor também. Então, o primeiro que eu quero falar é do sinestésico. Isso mesmo. O que significa sinestésico? Gente, quando a pessoa ela é sinestésica, um dos maiores prazeres dessa pessoa é comer. Ela vai chegar, essa cliente, ela vai chegar e falar, que cheirinho de comida, que cheirinho bom. Sinestésico é aquele que sente. Então, sempre para você lembrar disso, sinestésico é aquele que faz comentários, é aquele que sente. É aquela pessoa que normalmente tem facilidade para se relacionar. O sinestésico ele é muito parecido com o influente, tá? Então a gente consegue aí ter até um link, mas são coisas diferentes. O que eu quero falar para você é que o sinestésico ele se emociona muito fácil, o sinestésico ele é muito espontâneo, ele tem dificuldade de ir embora porque ele gosta de conversar demais. O sinestésico ele toca nas pessoas o tempo todo enquanto ele está falando. E aí, gente, se você que está assistindo, se você for um sinestésico, uma sinestésica, na sua frente tiver uma cliente visual, que eu vou explicar já, e você tiver esses hábitos com a pessoa visual que está na sua frente, um cliente ou um liderado, você perde totalmente ele ali no momento que você está tocando para conversar. Viu como isso é importante? Às vezes uma coisa tão boba que você fala assim, nossa, não tinha noção, mas interfere totalmente, porque a partir do momento que você vai falar, se você é sinestésico e vai falar com um cliente que é visual e você está dando toque, ele já está olhando para o toque que você está dando, ele já não está nem escutando mais o que você está falando. E isso irrita profundamente
uma pessoa que tem o canal de comunicação visual. Então, por isso que eu tô falando para vocês a importância de vocês se conhecerem e aprenderem a conhecer o seu cliente também. Então, gente, o sinestésico normalmente ele é muito carinhoso, normalmente ele é fácil de fazer amizades. O sinestésico, ele precisa de atenção. Você precisa dar atenção para ele, mas é muito bom limitar o tempo que você vai dedicar ao sinestésico, porque senão ele vai te consumir uma tarde toda ali. E eu vou mostrar para vocês com um produto como que eu faria a venda para um sinestésico, como eu faria a venda para os outros canais de comunicação. Bom, então para o cliente sinestésico, o que eu vou mostrar desse planner? Primeira coisa, eu vou falar para ele, você viu o quanto é aveludado, o quanto o toque das páginas é diferenciado, quando você pega a textura da página, ela é diferente, você tem cores aqui que te leva a uma percepção muito rápida, uma sensação visual muito boa. Então eu vou colocando a cliente a sentir as folhas, eu vou falar para ela que quando ela passa a mão, ela sente o relevo do Sucesso Sem Estresse aqui escrito. Eu vou colocar para ela sensações. Eu vou falar para ela que a hora que ela abrir esse planner e ela começar a organizar a vida dela, ela vai ter um tempo maravilhoso para ela desfrutar, para ela otimizar a vida dela. Então eu vou ser muito direcionada para o lado das emoções. Por quê? Porque o sinestésico é aquele que sente. E agora eu quero falar para você sobre o cliente visual e também se o seu canal de comunicação for visual, já fique atenta para você se conhecer também. O canal de comunicação visual é aquele que vê, ou seja, é aquele que é direto. O visual ele é muito parecido e normalmente caminha junto com a personalidade dominante. O visual ele é direto, normalmente ele é taxado de arrogante, de sem paciência, ele não gosta de perder tempo. Então entende porque se você tem um canal de comunicação sinestésico e você quer apresentar todos os detalhes amorosos e sensitivos do seu produto para um cliente visual, você vai perder ele exatamente ali, porque ele vai estar olhando para você e pensando quanto mais tempo essa pessoa vai consumir. Então, você precisa entender que um cliente visual, ele não gosta de perder tempo, ele não gosta de toque. Normalmente, o cliente visual, ele já chega perguntando o preço, como que funciona e ele quer saber exatamente isso. E eu vou falar para vocês, aqui em casa, eu demorei, mas eu entendi, eu sou extremamente visual. E aqui em casa eu tenho meu filho mais velho, que ele é sinestésico, e meu marido que é sinestésico. Então a gente teve vários desafios no caminho até eu entender o que era cada coisa e o porquê que eles reagiam daquele jeito. E foi muito bacana quando a gente se entendeu, quando todo mundo aqui, um entendeu a personalidade do outro, ficou muito mais fácil a convivência. O cliente visual, a pessoa que é visual, às vezes pode ser seu marido, seu filho, sua esposa, não gosta de toque para falar. Então, se você tem esse hábito sendo um sinestésico, você vai aprender a controlar isso, para que você tenha mais atenção na hora que você está falando alguma coisa para essa pessoa. O visual, ele é extremamente exigente, ou seja, não dê informações pela metade. Ele não gosta de detalhamento da informação, mas ele gosta de informação precisa. Então, nunca fale, eu acho, você sabe ou você não sabe a informação. Como que eu venderia para esse planner para um cliente visual? Primeira coisa, eu falaria para ele, olha, esse planner ele vai te atender pelo ano inteiro, ele não tem data e ele custa R$180, ele te dura o ano inteiro e aqui dentro você vai ter tudo aquilo que você precisa para desenvolver um ano de alta performance. Ponto. O visual ele vai comprar simplesmente pela informação que ele precisa, direta, reta e resumida. Então, pra gente finalizar o visual, ele não gosta de enrolação, seja direto com o visual e você vai ver o quanto você vai ser assertivo. Pessoas diretas, entenda que se você quer um cliente visual, você tem que tornar ele único e se ele gostar do seu atendimento, ele vai te indicar para muitas pessoas. E agora eu quero falar do cliente auditivo. Gente, o cliente auditivo, ele é aquele que ouve, ou seja, ele gosta de detalhes, ele gosta de informação, ele gosta que você fale todas as especificações. Recorda que ele vai de encontro com a personalidade analítica, mas nem sempre isso significa que vai ser ou não. Você precisa entender que as pessoas vão se desenvolvendo ao longo do tempo e com o tempo pode ser que ela tenha característica de um, característica de outro, isso é normal. Agora, sempre vai ter um que vai prevalecer. O auditivo, ele é
detalhista, ela é detalhista. O auditivo, ele não toma decisão precipitada, ele sempre vai pensar, vai perguntar, vai pesquisar. Normalmente, quando ele vai fazer uma compra, ele já tem toda a pesquisa pronta, ele já sabe exatamente o que ele quer, mas ele quer tirar todas as dúvidas. Ele se incomoda com pessoas agressivas, ou seja, se você é visual e você vai atender um cliente que é auditivo, o que vai acontecer? Normalmente vai chocar. Por quê? Porque o visual normalmente ele tem essa personalidade mais forte, mais arrogante aos olhos dos outros, e aí ele chega todo nesse jeito de se expor e de falar e de ser direto. O auditivo se sente o quê? Ofendido, ele sente que ele está sendo invadido. Então o auditivo ele não demonstra muita expressão, ele não vai falar, ai que lindo, nossa, adorei. Ele não tem muito, ele sempre vai ser mais contido, tá? Ele sempre vai parecer frio e calculista. E ele gosta de deixar tudo aquilo que você combinou por escrito e anotado, para não ter dúvida de que depois vai mudar alguma coisa, tá? Como que eu lido com o cliente auditivo? Eu tenho que entender que o cliente auditivo, ele vai precisar de tempo para processar a informação. A gente sabe que existe uma regrinha que uma venda, depois que você fez a apresentação, é 48 horas para fechar, mas não pressione um auditivo, porque o auditivo ele não gosta de pressão. Ele vai comprar se ele tiver certeza que ele precisa, que ele quer, que aquele produto vai fazer parte dele. E se ele comprar na pressão, ele vai te odiar para sempre. Então, é muito importante você entender que o auditivo ele não faz uma compra impulsiva, ele não demonstra entusiasmo e ele não gosta de muito contato também. Como eu venderia esse mesmo planner para um cliente auditivo? Eu falaria para ele, olha, esse planner ele vai te mostrar todo o mês de trabalho. Você vai começar aqui com as metas. A meta Smart tem toda a definição de como você criar a sua meta, toda a explicação para você ter um ano de alta performance. Aqui tem 2021 para você desenhar, 2022 para você desenhar, que esse aqui é o do ano anterior, tá, gente? Então, aqui eu vou explicar para ele como utiliza a análise de SWOT, eu vou falar para ele cada detalhe que tem dentro do planner e o porquê que esses detalhes existem. Então, se eu estou conversando com um cliente auditivo, eu vou falar para ele, olha, você vai ter aqui cada detalhe de cada dia, o que você postar no seu Instagram, você vai ter aqui cada dia do mês uma tarefa para você executar, para que você tenha uma venda de alta performance, e tudo isso aqui foi baseado em mais de 16 anos de atuação no mundo de vendas diretas e dá muito resultado. Então, para o cliente auditivo, eu vou falar quantas páginas tem esse planner, quanto tempo ele dura, qual é o processo da entrega, quantos dias demora para chegar na casa dele. Tudo isso são informações que eu nem preciso esperar ele perguntar. Eu já falo, porque eu já fiz a leitura e eu sei que o meu cliente ele precisa de muita informação. Gente, vocês estão entendendo o quanto é importante você entender o canal de comunicação das pessoas? Eu trouxe aqui esses 3 para vocês, que são os que mais gritam aí ao nosso redor. E quando a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a entender por que muitas coisas, por que muitas pessoas irritam, por que muitas pessoas, às vezes, você fala assim, nossa, não deu certo isso aqui, por que essa pessoa é assim, não gosto dela, porque às vezes não agrediu alguma das coisas que você está sendo no seu canal de comunicação. Agora, você como líder, você como vendedor, vai ter que aprender a conhecer e a se posicionar de acordo com o perfil da outra pessoa. Você vai pôr uma máscara, você vai mudar 100%? Não, mas você vai aprender a ser agradável com todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos recapitular. Com o cliente sinestésico, o acolhimento é caloroso, sinestésico é aquele que sente, visual é aquele que vê, é mais direto, e auditivo é aquele que ouve. Eu espero ter contribuído com você e eu espero de todo o coração que você tenha identificado qual é o seu canal de comunicação e que você tenha aprendido a fazer isso com as pessoas ao seu redor. Você vai ver o quanto você vai otimizar os seus resultados.